nossa terceira idade, e alguns gostam de dizer assim, a nossa melhor idade, amém? Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para juntos abrirmos nossas Bíblias, lá em Gênesis, no capítulo 11, nós vamos ler, conforme está colocado em nossas Bíblias, primeiro capítulo, primeiro livro do Antigo Testamento, e depois vamos ler o primeiro capítulo do primeiro Evangelho que está no Novo Testamento. Então, palavra de Deus, livro de Gênesis, aliás, capítulo 11, primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 11 de Gênesis. Verso 10, diz assim a palavra do Senhor para nós, Gênesis 11, 10, são estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos, e gerou filhos e filhas. Amém, igreja? Agora vamos lá para o verso 24. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai da viúva. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Amém? Vamos agora abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, primeiro capítulo, verso 1, começa dizendo assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Amém? Agora o verso 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao deserto para a Babilônia, 14, e desde o desterro de Babilônia até Cristo, 14. Amém, igreja? Amém. Muito bem. Olhando para essas duas leituras,
nós podemos perceber uma ordem, nós podemos perceber todo um movimento que acontece na história. Quando nós lemos um dos salmos escrito por Moisés, Salmo 90, ali Moisés, falando sobre vida, ele diz que viver e chegar aos 70, 80 anos é enfado e cansaço. Passar disso, né? Até 70 tá bom. Tá bom, né, pastor David? E depois enfado e cansaço. Mas quando nós olhamos para essa genealogia, uma coisa que eu percebo aqui é que estes homens, com suas mulheres, suas famílias, viveram, e viveram muito, não é verdade? Eu creio que todos nós podemos concordar, viveram uma vida muito abençoada, uma vida intensa, uma vida fascinante, uma vida cuja a história vale a pena ser contada, vale a pena ser contada. E justamente nesse Salmo 90, uma das coisas que chama a atenção é que o Salmo diz assim, que nós precisamos aprender a contar os anos de nossas vidas. Eu penso que existem duas maneiras de nós contarmos os anos de nossas vidas. Primeira, a maneira aritmética, da matemática. Os anos, os meses, as semanas, os dias, as horas. Então alguns aqui podem calcular a sua idade, alguns mais detalhistas podem pegar lá no seu registro de nascimento, o dia e o horário exato em que nasceu, e a partir dali ir contando inclusive as horas que você já viveu. Tem pessoas que fazem as continhas e registram, já dormi tantas horas, já trabalhei tantas horas, né? Já desfrutei de tantas horas. Não é assim, é uma maneira de contar. Mas existe uma outra maneira de contar. E pensando um pouquinho na minha infância, deixa eu dar dois exemplos muito simples. Eu tinha um amigo de infância, éramos muito amigos, o Toninho. E uma das coisas boas que muitas vezes acontecia, ele tinha a sua vovó, a avó dele morava junto com eles. E não foram nenhuma nem duas vezes que ela reunia as crianças, ele, outros amiguinhos e também as irmãs dele, enfim, outras crianças, e ela contava as suas histórias. Evidentemente, algumas histórias que ela contava e que nós gostávamos de ouvir, e mesmo que depois ficávamos meio apavorados, eram chamadas histórias de assombração. Quem aqui já ouviu história de assombração contada por pessoa de idade, além de mim? Ela gostava de contar certas histórias, né, que deixava a gente assim, uma maneira de contar, né, histórias da vida. Mas deixa eu dar um outro exemplo agora, e para mim um exemplo extremamente significante. Também foram muitas e muitas vezes que eu pude, junto com os meus avós, ouvir histórias. E como eu gostava de ouvir o vovô contar as histórias da família. E as histórias que o vovô contava da família, a maioria delas tinha a ver com a nossa fé. E como essas histórias me fortaleceram na minha vida espiritual, na minha fé em Cristo Jesus. Quando ele pôde contar da experiência de conversão dele, do meu bisavô, como foi a caminhada, os primeiros passos da vida cristã, e assim por diante, muitas histórias. E a vovó também. A vovó, existia algo que ela gostava de fazer, e quando ela ia fazer isso, eu gostava de estar ao lado dela. A vovó tinha uma daquelas malas antigas de couro, eu não sei quantos já viram dessas malas, né? Aquelas malas bem durinhas, bem feitas, né? Bem trabalhadas,
ficava sempre sobre um roupeiro, sobre um guarda-roupa, um armário. E de vez em quando a avó pegava aquela caixa, abria, aquela mala, abria e começava a olhar as fotografias. Era uma mala de fotografias, cheia de fotografias. E eu sentava do lado da vovó, e a vovó pegava cada foto daquelas e ela ia contando as histórias por trás daquelas fotos. Ela pegava a foto de uma igreja tal, da outra igreja por onde eles passaram, e de pessoas, e iam contando as histórias. Gente, como isso foi bom, como isso foi importante para a minha vida espiritual. Eu quero dizer para você que uma das maneiras de nós contarmos os anos da nossa vida é contando as nossas experiências com Deus, é contando das experiências de nossa família com Deus, é testemunhando Deus presente, agindo na nossa história e na história da nossa família. Amém? Agora, olhando para essa genealogia, vamos perceber que nós temos ali Terá, pai de Abraão, e no capítulo 11 de Gênesis ainda o nome de Abraão é Abrão, e depois nós temos Abrão, e a história então vai sendo contada, e Abrão começa a sua história mesmo com Deus. Com que idade? Na leitura vocês prestaram atenção na ênfase que eu dei na hora que eu terminei de ler Gênesis 12:5. Terá começou a ter seus filhos com 29 anos. Ele teve 3 filhos, os 3 primeiros filhos dele: Naor, Abrão e Arã. E Abraão começou a sua história mesmo com Deus com 75 anos de idade. Amém, gente? Então diga comigo: nunca é tarde para começar uma história com Deus. E diga comigo: nunca é cedo demais para começar uma história com Deus. Eu conheço pessoas que começaram a sua história com Deus já na sua velhice, e diz assim: quanto tempo eu perdi? Mas nunca é tarde para começar. Você pode dizer amém? Amém. Mas quanto mais cedo alguém começar, melhor. Vai ter muito mais história com Deus para contar. Eu quero desafiar essa igreja, você, meu irmão e minha irmã, que já começou uma história com Deus, aí contando as suas histórias, suas experiências, e testemunhando para gerações futuras, como aconteceu. Nós vamos ver Abraão testemunhando para Isaac, que testemunha para Jacó e Esaú, e Jacó testemunha para os seus filhos, que testemunha para os seus filhos, e esse testemunho chega até nós, chega aqui, está aqui hoje. Aleluia, amados. Aí quando nós lemos lá em Mateus, a história da genealogia, como é que começa a história da genealogia de Jesus? Abraão, a história sendo contada. Deus começou uma história com este homem. Quem foi Abraão? Talvez alguns aqui tenham mais tempo de vida com Deus, que já tem mais história com Deus, saiba bem quem foi Abraão. Talvez alguns que estão aqui não, ou quem talvez esteja assistindo este momento na internet, alguns conheçam, outros não. Então deixa eu lembrar você, ou trazer para você quem foi Abraão. Abraão, ele é descendente de Sem. Mas quem que é Sem, pastor? Sem foi um dos 3 filhos de Noé, que entrou com ele na arca, e que foi livre, foi salvo do dilúvio. Quando Deus traz um dilúvio sobre a terra, e o Noé então constrói aquela arca e prega e chama as pessoas a se arrependerem, a se converterem, mas ninguém dá ouvidos a Noé. Mas Noé é bem sucedido numa coisa: quando ele entra na arca da salvação, ele entra com sua esposa, ele entra com seus filhos, ele entra com suas noras.
Abraão leva a sua família à salvação. Amém, queridos? Então diga assim comigo: que o Senhor traga salvação à minha família. Eu quero desafiar você, amado, a trazer a sua família para o Senhor Jesus, a orar por sua família, a testemunhar a sua família, para que você possa dar glória a Deus e que a sua história com Deus seja contada também através da sua família. Que a sua família possa contar a sua história com Deus e possa ter uma história com Deus para ser contada. Então Abraão, ele é filho, ele é da descendência de um dos filhos de Noé. Sim, portanto Abraão é um semita. E como semita ele era um arameu. Sua língua pós-Torre de Babel era o aramaico, que nós hoje conhecemos no seu desencadeamento como hebraico. Abraão, ele se torna pai de uma grande família. Então nós lemos ali nas genealogias: Abraão, pai de Isaque, que gerou Jacó, que gerou, e vai dizer lá Judá. Jacó gerou a Judá. Então quando hoje nós falamos em povo judeu, quando nós falamos em uma nação chamada Israel, nós temos que ir lá atrás. Onde começou isso? Diga comigo: Abraão. Que história, gente! Quantos anos de história! Mas contar a história de Israel, contar a história dos judeus, contar a história desse povo, é contar uma história de um povo, é contar uma história de pessoas que tiveram um encontro com Deus, e tiveram muitas experiências com Deus. É uma história que vale a pena ser contada, ser ouvida. Quero desafiar você, meu irmão, você que já está vivendo a terceira idade, né? Para algumas coisas é a partir dos 60, para outros 65 anos, né? Para que nós possamos ter uma velhice abençoada, como desses homens e mulheres que nós vemos na Bíblia. Para nós que um dia vamos chegar na terceira idade, que possamos olhar para trás e ter muitas histórias para contar, mas histórias com Deus. E você que já está, que você possa contar histórias com Deus. Nunca é tarde para começar uma história com Deus, e nunca é cedo demais. Amém? 3 coisas que eu gostaria de enfatizar então nesse sentido. Primeiro, não importa qual a nossa idade, quantos anos nós temos, nós não sabemos quantos anos vamos viver ainda. É ou não é verdade? Nós temos uma percepção, nós temos uma idade, um valor médio de idade, e o brasileiro, o valor médio de idade para alguns é 70, 75 anos hoje. Então os mais novos podem fazer um cálculo, mas vai ser sempre estimativo. Nenhum de nós temos como afirmar quantos anos vamos viver. É ou não é verdade? E mesmo você que já está bem avançado de idade, como nossa irmã Elisenda já chegou aos seus 90 e alguns anos, Deus sabe, 100, 110, 120, a promessa é 120. Amém, minha irmã? Com saúde, né?